Leitura 334, 2 Coríntios, 1 a 4, Projeto 365, 30 de novembro de 2023. 2 Coríntios 1. É uma carta profundamente pessoal e teológica. Nele, Paulo aborda várias questões e preocupações relacionadas ao seu relacionamento com a Igreja de Corinto, ao seu ministério e aos desafios que ele e seus colegas missionários enfrentaram. A carta é marcada pelo tom emocional, com Paulo expressando seu amor pelos coríntios e seu desejo de fortalecer sua fé e compreensão. A carta pode ser dividida em vários temas e seções principais, incluindo conforto no sofrimento. Paulo começa discutindo o conforto que Deus proporciona em tempos de sofrimento e provações. Ele enfatiza a ideia de que Deus é a fonte de todo o conforto e que os crentes podem encontrar consolo na sua fé. A defesa de Paulo sobre seu ministério. Ao longo de 2 Coríntios, Paulo defende sua autoridade apostólica e sua sinceridade como mensageiro de Cristo. Ele aborda críticas e acusações que foram levantadas contra ele por alguns membros da Igreja de Corinto. A coleta para os santos. Paulo também discute uma coleta que está organizando para os cristãos necessitados em Jerusalém. Isto reflete a sua preocupação pela comunidade cristã mais ampla e a importância de apoiar os irmãos crentes em tempos de necessidade. Vangloriar-se na fraqueza. Paulo introduz o conceito de vangloriar-se na fraqueza, enfatizando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Ele relata várias dificuldades e desafios que enfrentou em seu ministério. Exortações e apelos. Ao longo da carta, Paulo oferece exortações e apelos aos cristãos de Corinto, exortando-os a viver fielmente, evitar comportamento pecaminoso e reconciliar-se com ele e entre si. Teologia da reconciliação. Paulo fornece insights teológicos profundos sobre o conceito de reconciliação entre Deus e a humanidade através de Jesus Cristo. Ele enfatiza o ministério da reconciliação confiado aos crentes. 2 Coríntios 2. A decisão de Paulo de adiar sua visita. Nos versículos iniciais deste capítulo, Paulo explica que originalmente pretendia visitar os coríntios novamente após sua visita anterior, mas decidiu não fazê-lo. Isto foi uma fonte de discórdia e confusão entre alguns na igreja de Corinto, enquanto se perguntavam sobre a sua mudança de planos. A preocupação com o ofensor. Paulo discute uma situação específica que surgiu na igreja de Corinto. Parece que havia um indivíduo na comunidade que causou sofrimento ou dano a outras pessoas, possivelmente através de algum delito. Paulo expressa sua preocupação por essa pessoa e exorta os coríntios a mostrarem perdão e conforto ao indivíduo que se arrependeu. A importância do perdão. Ao longo deste capítulo, Paulo enfatiza o conceito de perdão dentro da comunidade cristã. Ele incentiva os coríntios a não permitirem que o erro de alguém cause tristeza excessiva, mas a perdoarem e reafirmarem seu amor pelo indivíduo arrependido. Isto reflete um princípio cristão central de reconciliação e graça. Autoridade e ministério apostólico. Paulo aborda brevemente seu papel como apóstolo e seu ministério de divulgação do Evangelho. Ele menciona que está engajado em um ministério de vida e morte, com o aroma de Cristo sendo espalhado por meio de sua obra, simbolizando a mensagem de salvação. O triunfo em Cristo. Paulo alude à ideia de que os crentes são como uma procissão triunfal liderada por Cristo. No mundo romano, uma procissão triunfal era uma celebração da vitória. Paulo usa essa imagem para transmitir a ideia de que em Cristo os crentes são vitoriosos e espalham o conhecimento dele onde quer que vão. A doce fragrância de Cristo. Paulo usa a metáfora da fragrância para descrever o impacto do Evangelho. Para aqueles que a recebem, a mensagem de Cristo é uma doce fragrância de vida, enquanto para aqueles que a rejeitam, é um odor de morte.
Esta metáfora sublinha o poder transformador da mensagem do Evangelho. Segundo Coríntios 3. Ministério da Nova Aliança. Neste capítulo, Paulo contrasta a antiga aliança, que foi dada através de Moisés e caracterizada pela lei, com a nova aliança, que é baseada no ministério do Espírito. Ele enfatiza que a nova aliança, estabelecida por Cristo, traz justiça e vida, enquanto a antiga aliança trouxe condenação e morte. A carta e o Espírito. Paulo discute a diferença entre a letra da lei e o Espírito de Deus. Ele argumenta que a letra da lei, que traz condenação e morte, foi substituída pelo ministério do Espírito, que traz vida e liberdade. Este tema sublinha o poder transformador do Espírito Santo na vida de um crente. O véu removido. Paulo usa a imagem de um véu para ilustrar como a mente de algumas pessoas estava velada ou cega para a verdade do Evangelho. Ele explica que esse véu é removido quando alguém se volta para o Senhor, significando a revelação e o entendimento que vem por meio da fé em Cristo. Refletir a glória de Cristo. Paulo compara a experiência de Moisés, cujo rosto brilhou após o encontro com Deus no Monte Sinai, com a experiência dos cristãos. Ele argumenta que os crentes, que têm o Espírito do Deus vivo, refletem a glória de Cristo em suas vidas e estão sendo transformados à sua semelhança. Ousadia em Cristo. Paulo enfatiza a confiança e a ousadia que advém da nova aliança e do ministério do Espírito. Ele contrasta isso com os corações e mentes velados daqueles que não abraçaram a Cristo, apontando para a liberdade e abertura que os crentes têm no seu relacionamento com Deus. O papel do apóstolo. Ao longo do capítulo, Paulo também reflete sobre o seu próprio papel como apóstolo, destacando o ministério de justiça e reconciliação em que ele e os seus colegas de trabalho estão envolvidos. Segundo Coríntios 4. O tesouro em vasos de barro. Paulo começa o capítulo descrevendo os crentes como vasos de barro que carregam um tesouro precioso, à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esta metáfora destaca a ideia de que o poder do Evangelho está contido nos vasos humanos, enfatizando a fragilidade e a imperfeição dos seres humanos em comparação com a mensagem divina que carregam. O Evangelho velado e desvendado. Paulo discute como as mentes dos incrédulos são cegadas pelo Deus deste mundo, muitas vezes entendido como uma referência a Satanás, para que não possam ver a luz do Evangelho. Ele contrasta isso com a revelação e compreensão do Evangelho que chega àqueles que creem, referindo-se ao tema dos véus e das verdades reveladas do capítulo anterior. Perseverança no ministério. Paulo reflete sobre as dificuldades e sofrimentos que ele e os seus colegas de trabalho suportaram no seu ministério, tais como perseguição, aflição e serem abatidos. Ele sublinha a ideia de que, apesar destes desafios, eles não estão esmagados ou desesperados por causa da sua fé no poder e na graça de Deus. A esperança da ressurreição. Paulo fala sobre a esperança da ressurreição que sustenta a ele e a outros crentes. Ele compara o sofrimento e a mortalidade da vida presente com a glória eterna que os espera no futuro. Este tema da esperança diante da adversidade é um tema recorrente nos escritos de Paulo. A renovação do eu interior. Paulo destaca o conceito de renovação interior mesmo em meio a provações externas. Ele reconhece que exteriormente, os crentes podem enfrentar dificuldades e decadência, mas interiormente, estão a ser renovados dia após dia através da obra do Espírito Santo. O foco no invisível. Paulo encoraja os crentes a fixarem os seus olhos não no que é visto, o temporário e terreno, mas no que é invisível, o eterno e celestial. Esta mudança de perspectiva reflete um tema central no ensino de Paulo sobre a vida cristã e a necessidade de priorizar os valores eternos.